Olá, alunos, aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos entender como foi o Império Romano e como foi o seu auge e também a sua queda, né? Sendo o último assunto que nós vamos ver sobre Roma Antiga, também falaremos sobre a força cultural romana, ou seja, vamos passar pelo grande esplendor que foi a cultura romana e como essa cultura chegou para nós hoje em dia. Bom, sobre as estruturas políticas do Império Romano foram três, né? Nós temos o Império com o Imperador, o Senado e o Exército. Sobre o Imperador, né, ele controlava tudo. Todas as ações que eram tomadas dentro do Império passavam pelo Imperador, sejam elas políticas, sociais ou econômicas. Além disso, ele tinha a função de cobrar os impostos e as leis e os tributos que passavam pelo Império. Então tudo era passado por ele. Ele era o governante supremo de Roma. Tanto que o sucessor dele era escolhido pelo Senado. Então, normalmente, o que acontecia? Quando o imperador morria, ele já tinha tido uma escolha e essa escolha era aprovada pelo Senado. Ele controlava tudo, até mesmo quem o sucedia. Já o Senado continuou existindo no Império, mas de forma com menos força. Mas ainda tinha as funções de elaborar as leis que deveriam ser seguidas pelos romanos e orientar o imperador. Claro, o imperador às vezes não aceitava as ideias do Senado, mas ele estava ali com um auxílio ao governo do imperador. Já o exército romano, ele cresceu muito durante o Império e se tornou tão grande que foi dividido em legiões, né? Legiões eram exércitos inteiros que eram mandados para diversas áreas do Império, para cada local importante que deveria ser governado. A principal função do exército era fiscalizar o território e impedir que invasões de bárbaros, né, inimigos fora do Império Romano, entrassem dentro do Império. A último ponto aí dos títulos do imperador é o seguinte: cada título desse, né, era dado ao imperador e cada um deles tinha uma função específica. Augusto, por exemplo, era o governante de Roma, né? Ele que deveria governar o Império Romano e também era chamado de Augusto. Qualquer imperador poderia ser chamado de Augusto. Príncipe Senatus era uma função que ele tinha de líder do Senado. Ele participava do Senado como imperador e era o líder do Senado. Pontifex Maximus, ou seja, ele era o líder religioso da cultura religiosa de Roma. E por último, Tribunato Vitalício da Plebe, ele tomava todas as decisões políticas que a plebe teria que ter. Aqui nessa imagem a gente vê o Senado se reunindo, né? Ele perde muita força durante o Império, mas ainda existia e ainda tinha muito prestígio dentro da população romana. Mas claro, ele agora era resguardado pelo imperador. O que o imperador falava, o Senado teria que acatar. E aqui a gente vê uma formação clássica do exército romano, que foi a formação tartaruga, né? Que aí com essa formação eles impediam que ataques de flechas chegassem ao exército, né? Impedindo com os escudos. O exército romano foi um dos exércitos mais fortes da história humana por conta da sua organização. Eles eram militares, pagos, treinados, né? Então a organização militar do exército romano é uma das maiores de toda a história humana, até os dias atuais. O Alto Império Romano, né? O Império Romano é dividido em duas partes. O Alto Império Romano, que é quando deu tudo certo, não tinha problema nenhum dentro do Império, e o Baixo Império Romano, que é quando aparecem os problemas. Dentro do Alto Império Romano, a gente destaca a política do pão e circo. O que é o pão e circo? As pessoas eram convidadas a ir para o Coliseu, assistir à luta de gladiadores, e com isso elas esqueciam dos problemas que existiam em Roma. Esquecia a falta de saneamento básico, a violência, a pobreza, a fome, tudo isso. Mas quando chegavam ao Coliseu, era dado pão para as pessoas assistirem às batalhas entre gladiadores, e isso fazia com que esquecessem esses problemas. Esse período foi tão produtivo para o Império Romano
que foi chamado de Paz Romana, né? O período onde tudo deu certo, graças à política do pão e circo. Além disso, durante o Alto Império Romano, foi dado o título de cidadania, ou seja, foram tornados cidadãos todos os grandes proprietários de terra que existia fora do Império Romano. Então, grandes proprietários de terra na Gália, na Espanha, no Oriente Grego, no Norte da África, que não eram romanos, né, que não eram nascidos em Roma, se tornaram cidadãos romanos. E isso vai gerar conflitos dentro do Império. Aqui nessa imagem a gente vê uma luta de gladiadores, o povão lá atrás assistindo, né, comendo pão e esquecendo dos problemas que existiam no Império, enquanto se intertiam com a luta de gladiadores que de vez em quando tinham um bicho exótico como um tigre e leão para enfrentar esses gladiadores. Lembrando que os gladiadores eram escravos, né, trazidos para lutar no Império. Sobre o Baixo Império Romano, a gente vai começar a discutir agora o que deu errado no Império, né, para que acabasse com o fim do Império Romano e, consequentemente, com o fim de Roma. Dentre esses fatores, a gente destaca o econômico, o político, o religioso e o militar. A gente vai ver cada um deles aqui agora. Bom, o fator econômico é o seguinte: como administrar todo esse império? É muito grande, então era muito caro. Qual era a principal coisa que eles faziam, que os romanos faziam para controlar todo esse império? O exército. O exército era usado para unir esse povo todo, né? Na base da porrada. Então o que eles faziam? Eles gastavam muito dinheiro para bancar o exército e por isso causava uma crise no Império Romano. O exército era muito grande, muito caro, o que fazia com que gerava problemas para o Império. Uma solução foi o seguinte: vamos dividir o Império Romano. Vamos dividir em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, né? O Ocidente com a capital em Roma e o Oriente com a capital em Constantinopla. Com isso, o Império Romano foi totalmente dividido, né? E, em tese, teria menos problemas. Mas os problemas continuaram existindo, principalmente no Ocidente, que acabou sendo desfeito, né? O Império Romano do Ocidente cai e o Império Romano do Oriente, o roxinho, que vocês estão vendo no mapa, esse continuou existindo. Com o tempo, ele passou a ser chamado com outro nome. Em vez de Império Romano do Oriente, ele passa a ser chamado Império Bizantino. E ele vai cair, mas em outro momento da história, muito depois do que o Império Romano do Ocidente caiu. Então, quando a gente fala de queda do Império Romano, a gente está falando da queda do Império Romano do Ocidente. O Oriente continuou existindo. O fator religioso está na imagem que eu não preciso explicar. Jesus Cristo viveu na época do Império Romano, né? E as suas palavras, a sua sabedoria, né? A sua fé, os seus seguidores, né? Começaram a gerar problemas para o Império Romano, que tentava a todo custo destruir os cristãos que existiam dentro do Império, mas não conseguiam. Tanto que chegou o momento que eles tiveram que permitir a ideologia do cristianismo e com o tempo o cristianismo passou a ser tão difundido no Império Romano que passou a ser a religião oficial do Império Romano, né? De uma religião que tinha que ser caçada e tentava ser destruída, né, pelos romanos, ela passou a ser a religião oficial pelo tamanho, pela quantidade de fiéis que ela aderiu e pelo aumento de fiéis que ela teve ao longo do tempo. Muito por conta, né, das palavras de Jesus. Já o fator militar, lembra da parte dos bárbaros? Que qualquer povo que morava fora do Império Romano era chamado de bárbaro? Então, essa galera gostou do Império Romano e queria entrar. Aí começou a entrar de um lado e de outro. Então havia a galera dos suedos, os visigodos, francos, burgúndios, ostrogodos, lombardos, almanos, saxões, anglo-saxões, os bretões. Essa galera toda morava fora do Império Romano e queriam entrar no Império Romano. E aí eles começaram a invadir, começaram a trabalhar junto com o exército, né? Trabalhar junto, e com isso eles foram gostando, foram ficando, foram casando, foram aumentando o tamanho. E com o tempo, essas populações
dividiram o Império Romano, né? Teve um momento então que o Império Romano ele cai com a queda do último imperador romano, que foi Nero. E aí o Império se desfaz e esses povos que vieram morar dentro do Império Romano, cada um deles pegou uma parte do território para eles. E aí o Império Romano cai e aí vai surgir outros impérios, outros povos que nós vamos estudar depois. Sobre o esplendor da cultura romana, né, nós temos que falar sobre 4 pontos. Né? Os romanos eles foram muito famosos porque pegaram muitas coisas de outros povos, como os gregos e egípcios, e adotaram para eles. Mas eles também tiveram sua força e sua importância histórica para a nossa sociedade, principalmente na religião, na arquitetura, no direito e no idioma. Né? Na religião, os deuses romanos, né, que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, só depois eles foram adotar o cristianismo, mas os deuses romanos pareciam muito com os deuses gregos. Né? Então, por exemplo, eles tinham Júpiter, que era parecido com Zeus, eles tinham Netuno, que era parecido com Poseidon, eles tinham Mercúrio, que era parecido com Hermes, né? Netuno, Saturno, Júpiter e Mercúrio. Não é um negócio engraçado? São os nomes dos planetas, né? Os nomes dos planetas hoje, todos eles eram deuses romanos. E cada um deles tinha uma função específica, como os gregos tinham. Vênus, por exemplo, era Afrodite, né? Na versão romana. Na arquitetura, a gente está vendo aí na imagem, né? Esses arcos enormes foi uma criação romana e isso aí que a gente está vendo é um aqueduto, ou seja, um canal de irrigação que levava água da cidade de Roma até os rios e aí fazia com que a população tivesse água potável para o consumo. Esses aquedutos eram construídos graças a essa ideia do arco que fazia com que essa construção inteira ficasse firmezinha e não caísse. Já o idioma usado no Império Romano foi o latim, que hoje em dia é uma língua morta. Né? As únicas pessoas que falam latim são os padres da Igreja Católica. Mas o latim ele foi se misturando com outros idiomas que existiam na Europa e foram surgindo o português, o francês, o espanhol, o italiano, que hoje, né, o mundo inteiro fala. Né? O inglês não, o inglês é outra base de idioma, não saiu do latim. Mas o português que a gente fala veio desse latim aí. E o direito romano, o último ponto, né? A base do direito romano do Brasil, né? Ela tem a sua base histórica lá do Império Romano, lá da lei das 12 tábuas, né? Então todo o código de direito que foi criado no Império Romano, ele foi sendo passado até as gerações atuais e nós hoje em dia utilizamos ele como base de nossas leis, né? As leis romanas foram transportadas para hoje em dia e muito do que era usado antigamente serviu de base para hoje como lei para a sociedade. Bom pessoal, essa aula de hoje sobre o final do Império Romano, né? Espero que vocês gostem.